Agora você pode se assentar, mas se assente fazendo o seguinte, diga assim: glória a Deus! Agora toque em alguém, me ajuda a pregar, diga: Deus vai falar contigo hoje à noite. Diga para ele: se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Diga para ele: o ano ainda não terminou, Jesus está contigo. Não, irmão, nem você está acreditando, sacode ele. Diga: Deus vai operar em sua família, vai operar em sua casa. O Deus que opera milagres ontem vai operar hoje. Hoje é dia de milagre. Tu crê, varão? Crê mesmo? Aleluia. Pode sentar, o louvor, muito obrigado. Vou ficar só o maestro aí. Eita glória. Diga comigo: hoje é dia de milagre. Diga agora como se você acreditasse. Não me pareceu uma convicção plena ainda não. Tem certeza? Você está dizendo que é hoje, não é amanhã. Vamos falar, é hoje. Notícias boas hoje ainda. Dinheiro na sua conta hoje. Quem crê nisso? Olha como a alegria aumentou. Deus de misericórdia. Aleluia. Rapaz, Deus é bom. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para ministrar hoje à noite. Eu pedi a Eduardo que fizesse um cartaz aí para fazer aquele marketing, né? Quem viu o cartaz sobre o que a gente vai pregar hoje? O que é que nós vamos falar hoje? Falou com medo, meu irmão. Está com dúvida? Nós vamos falar hoje sobre o ministério dos anjos. Você esqueceu que ele existe? Que eles existem? Eles existem. Eles estão entre nós. Eu tenho experimentado o ministério deles. Nós vamos falar sobre anjos da guarda. Os ministros valorosos do Senhor, poderosos em poder, que obedecem ao comando da sua palavra. O Senhor falou comigo que estamos esquecendo muitas vezes as verdades básicas do Evangelho. Estamos esquecendo de coisas extraordinárias, poderosas, que estão vivas, latentes, estão disponíveis. Mas como tudo na vida do crente, se resume na frase em que Jesus disse: vai ser contigo, ou vai acontecer, ou proceder contigo, de acordo ou conforme a tua fé. Se não houver pregação, se não houver ministração sobre isso, se não tem palavra entrando, fé não pode ser gerada. E se fé não pode ser gerada, as manifestações não irão acontecer. Mas eu quero te dizer que eu creio nessas coisas e tenho provado dessas coisas. Aleluia. Quem está pronto para ver e ter aparições de anjos na tua vida? O Senhor falou comigo que isso vai acontecer com alguns aqui. Tem pessoas que terão visões de anjos enquanto eu estiver ministrando sobre eles aqui. Porque tudo aquilo que o Senhor nos manda falar, ou nos aproximarmos de um determinado assunto, ou mergulharmos em um determinado assunto, é porque Deus quer aumentar o nível daquilo ali. Quando Deus fala sobre cura, é porque Ele vê necessidade e quer curar, irmãos. E quando Ele manda falar sobre anjos, é porque tem anjos, irmãos, que estão esperando apenas um comando sair da sua boca, para trazer aquilo que você precisa. Então, como de alguns anos para cá, né? O Senhor me achou e teve coragem de me colocar no chamado pastoral, porque nem eu enxergava isso em mim. Repousou sobre mim, irmãos, quase que a obrigação, eu não vou dizer preocupação não, mas o cuidado, porque crente não se preocupa, não é verdade, irmão? Preocupação é pecado. Diga comigo: preocupação é pecado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, crente não anda em preocupação, mas o cuidado, irmãos, que eu tenho é de que não existe nenhum tipo de assunto, como que um buraco dentro de nós, sabe? Nós precisamos mesmo levantar muros de assuntos que são importantes. Veja, abra no livro de Hebreus capítulo 1, por gentileza. Eu quero introduzir falando sobre isso, para mostrar que nós temos tanta ajuda operando em nosso favor. Se o pessoal do som conseguir botar um pouquinho mais de retorno para mim, eu agradeço. Mas nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. Diga comigo: os anjos existem. Diga: eles estão aqui. Não, diga de novo, diga: eles estão aqui. Nós podemos não estar enxergando, mas eu te garanto uma coisa: Ele está te vendo, está te acompanhando. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem.
Aleluia. Rapaz, o que Deus falou comigo que vai acontecer a partir de hoje, com relação à paz, eu estou numa expectativa, meu amigo. Se prepare para você estar caminhando no meio de sua casa e aparecer um anjo e falar: não temas. Eu vim compartilhar sobre o teu ano de 2024. Eu quero te mostrar o que Deus está para fazer através da sua vida. Eu quero te revelar os próximos 5 e 10 anos. Eu quero te falar sobre o futuro dos seus filhos. Anjos ministradores estão com expectativa de encontrar corações de crentes cheios de fé, para que eles possam se manifestar. Mas eles existem. E sabe, gente, é claro que existe muito engano e muito assunto deturpado, muita doutrina deturpada e exagerada no que diz respeito a anjos. É verdade mesmo. Chega a extremos de Paulo ter que corrigir, se eu não me engano foi no livro de Colossenses, Paulo lidando com o gnosticismo, ele chegou a falar de crentes que estavam cultuando anjos, fazendo culto para anjos. Existem os extremos mesmo. Por exemplo, depois do cristianismo, que é a maior, muito embora nós não nos qualifiquemos, né, como religião, mas hoje o cristianismo é a maior religião. Entenda, não estou falando só sobre evangélicos, estou falando sobre pessoas que creem na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade, sendo católico, protestante, todas as outras variações que não foram necessariamente planejadas por Deus, mas o homem no meio do caminho inventa suas modas, né? Mas que creem em Jesus. Mas depois do cristianismo, por exemplo, a maior religião depois do cristianismo é o islamismo. E você sabia que Maomé recebeu essa mensagem do islamismo por meio de um anjo? E tantas outras. Os mormons, por exemplo. Tem algum mormon aqui no nosso meio? Mas o fundador, o Joseph Smith, ele disse que viu um anjo. Um anjo chegou para ele com placas de ouro, dizendo: olha, eu vou dar para você um novo ou um outro evangelho de Jesus Cristo. E porque esse assunto de anjos tomou ou foi para um extremo, pessoas tomaram decisões erradas e acreditaram em coisas erradas. Eles falharam, por exemplo, em um texto muito simples, como Gálatas, capítulo 1, verso 8, por exemplo. Abre para ver se é verdade. Gálatas, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo disse: mesmo que eu, ou ainda um anjo, pregar para vocês evangelho diferente desse que eu já falei, e olha que ele se incluiu. Ou seja, se eu falar alguma coisa diferente do que eu mesmo já disse, ou mesmo um anjo, seja ele maldito. Maomé ou o Joseph Smith, eles poderiam ter parado com engano com um texto, dizendo: não, você não está aqui para me dar doutrina não, porque esse não é o seu papel. Você faz muita coisa, mas eu não vou receber um evangelho diferente do que o que eu já recebi. Então eu não quero ir para extremos, eu quero ficar na segurança das Escrituras. Agora, se precisamos ter cuidado com extremos, irmãos, isso não quer dizer necessariamente que eu devo abrir mão de todo o benefício que está disponível. Por exemplo, a eletricidade ela é perigosa, tem que ter cuidado ou não? Tem, nós temos um irmão aqui que trabalha com elétrica de navio, eu sei que ele toma certas precauções. Bota a bota, a luva, ou vai na mão grande? Não. Vai não? Por quê? Porque tem que ter cuidado, muito embora estamos agora desfrutando dos benefícios. Deu para entender, irmãos? Gasolina, tem que ter cuidado com ela ou não? Mas quantos vieram de carro hoje? Quantos vieram de carro hoje? Quantos vão vir de carro daqui para o final do ano? Não veio hoje, mas daqui... Ah, não, você não recebeu não. Eu estou perguntando quem não veio hoje, mas crê que daqui para o final do ano vai vir. Seja feito conforme sua fé, irmão. Ah, nesse ponto já não sei. Fé já não está, Deus já não pode operar. Aleluia. Então, vamos ter cuidado, mas é muito importante nós termos a consciência de que eles existem e Deus está prestes a liberar um tempo, irmãos, de visitações de anjos em nosso lugar, em nossa igreja. No início do mês, a irmã Vânia conversando conosco, ela falou que Deus falou com ela sobre uma temporada mesmo, onde Deus vai enviar os seus anjos, seus ministros. E Ele confirmou isso na própria casa dela. Não sei se você recebeu um vídeo, acho que você deve ter recebido, mas eles estavam na sala de casa, sentados, ouviram um vento muito forte entrando em casa, achava que esse vento estava entrando por um dos quartos, mas escutaram o barulho de um vento,
E no espelho, ao lado de onde eles estavam, ou seja, ninguém mexeu, ninguém estava lá, não foi um pássaro que bateu ali. Quando eles olharam para o lado, tinha um desenho de que parece uma pomba, mas era algo alado, e está lá até hoje o desenho com os detalhes das penas no espelho. Eu não estou falando, irmão, aquelas coisas borradas que a gente está dizendo que... Eu estou falando das bordas, das pontas, das asas de um lado e do outro, uma simetria perfeita. Um anjo de Deus passou ali para mostrar que é verdade o que nós estamos pregando, irmãos. Se prepare para sinais desses ocorrendo em sua casa. Eu vou dizer de novo, porque acho que você não creu não, mas se prepare para você desfrutar de sinais iguais a esse, irmão. Mas o livro de Hebreus, no capítulo 1, na verdade o livro de Hebreus, ele é por si só, na sua construção, um livro de comparações. Cristo é comparado com várias outras coisas. Por exemplo, capítulo 1, quem é maior? Cristo ou os anjos? Capítulo 2, quem é maior? Cristo ou Moisés? Depois, Cristo ou Melquisedeque? Existem essas comparações no livro de Hebreus. Mas perceba que no capítulo 1, dois personagens estão aparecendo. Cristo e tudo aquilo que ele fez. E também fala sobre os anjos do Senhor. Para nós ganharmos tempo, eu quero pegar com você do capítulo 1, no verso 13. Dentro dessa sequência que eu estou te falando aqui, o escritor aos Hebreus diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos... Varão, pode sentar. Vá-se embora, o Senhor falou comigo. Ele não está em pecado não, irmão. É porque, viu? Em nome de Jesus, não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, né? Mas tem coisas que eu não gosto que a pessoa receba por emoção ou por música, não. Eu quero que você receba porque está ouvindo a palavra e para a gente é suficiente. Porque só vai se manifestar na vida de quem crê, ponto. Tudo certo? Ok, vamos embora. Continua empolgado, sem teclado? Eita, rapaz, crente é brincadeira não. Vamos embora. Ora, a qual dos anjos jamais ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado debaixo dos teus pés? Não são todos eles, referindo-se aos anjos, não são todos eles, só um minuto, espíritos ministradores, enviados? Diga comigo, enviados. Diga de novo, enviados. Espíritos ministradores, o quê? Percebe que não diz chamados, diz enviados. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Os anjos não são chamados para servir, eles são enviados para servir. Nós vamos falar sobre isso agora, porque existe um protocolo para você ver as atuações de anjos operando na tua vida e no nosso ministério. Agora veja, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Alguém aqui vai herdar a salvação? Talvez você pense, pastor, eu não já herdei a salvação, eu não sou salvo? É o que na teologia é chamado de sim e ainda não, né? Somos salvos? Somos. Mas vamos herdar a salvação nos últimos dias? Quando a igreja foi arrebatada? É claro que sim. Somos santos? Sim. Mas estamos passando por um processo de santificação? Também. Então, tem muitas verdades bíblicas que nós já presenciamos, já vivemos, em certo modo, por certa perspectiva, mas que também ainda vamos herdar. Então, não há problema de dizer que nós somos salvos. Porém, no dia que o Senhor nos encontrar na nuvem, nos chamar lá, nós seremos salvos do contexto terreno, amém? Então, os anjos foram chamados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está falando com quem? Eles foram chamados para fazer o quê por você? Para fazer o quê, irmão? Servir. Aleluia. Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por esta razão, perceba, você vai ver que eu pulei para o capítulo 2. Às vezes há um erro muito grande quando pessoas pensam que a Bíblia ela foi escrita com capítulo e versículo. Você sabe que os capítulos e versículos foram adicionados muito tempo depois para que fosse fácil encontrar determinados textos. Mas a Bíblia ela não tem esses intervalos. O rolo onde foi encontrado esse livro aqui, aos Hebreus, ele foi escrito de uma vez só. Não há separação entre o versículo 13 e 14 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2. A ideia é a mesma. Vocês estão me acompanhando? Amém. Porque às vezes nós encerramos o assunto aqui, esquecendo que ele está falando de anjo, e pulamos para o capítulo 2 sem trazer a mentalidade do capítulo 1. Estamos estudando a Bíblia aqui hoje à noite. Amém. Então,
Eu estou lendo os últimos versículos e vamos passar para o capítulo 2, trazendo a mentalidade, o conteúdo e as informações que ele acabou de nos dar. Ele está dizendo, olha isso, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação? Capítulo 2, verso 1, mas é a continuação. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades que estamos escutando. Você percebe, irmãos, que ele está falando ainda sobre a questão do ministério dos anjos que estão dispostos a nos servir? Deu para entender isso, gente? Ele está dizendo, precisamos nos apegar com mais firmeza. Eu acho que deveríamos estudar um pouquinho mais sobre o ministério dos anjos. Por quê, pastor? Porque olha a continuidade do texto, ele diz, e como é, olha isso, para que não nos desviemos, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos, se formos descuidados de tão grande salvação? Todo o texto da Bíblia, gente, ele deve ser estudado pelo que é chamado de contexto imediato e contexto geral. O contexto geral é a mensagem de toda a carta. O livro aos Hebreus, como todo, como um documento inteiro e completo, ele tem uma mensagem. E quando nós pensamos nesse texto, pensando na perspectiva do livro como um todo, ele está falando de fato sobre a salvação, no sentido de nascer de novo. Como é que nós vamos escapar se negligenciarmos essa grande salvação, que no contexto geral foi a salvação que Jesus conquistou para nós? Quem está me entendendo? Mas todo o texto ele pode e deve ser estudado e aprendido também com base no contexto imediato. O contexto imediato são 3 versículos antes e 3 versículos depois do que está sendo dito. Você percebe, irmãos, que nós precisamos também entender esse texto. Porque, veja, quando ele diz assim, como é que nós vamos escapar, pensa no contexto dos últimos dias, se nós negligenciarmos uma salvação tão grande? Você sabe que a palavra salvação tem a ver com a palavra salvador, não é verdade? Por exemplo, é a palavra solteiro, a palavra sotero ou soteria, é por isso que nós moramos em Salvador e somos soteropolitanos, porque fala sobre livramento, sobre resgate, fala sobre estar em um lugar de segurança. Então perceba que ele está dizendo que, olha, você tem espíritos ministradores que são anjos, que são chamados para servir você. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz, não negligencie o que eu estou falando, porque como é que você vai escapar nesses últimos dias, se Deus está providenciando, por meio dos anjos, uma salvação, uma libertação, proteção, mas se você estiver negligenciando, como é que você vai escapar? É difícil, gente, ser crente nos últimos dias, se você não tiver anjos para cooperar com você. Aleluia. Talvez a vida de algumas pessoas aqui esteja muito difícil, porque você está negligenciando um potencial de salvação extraordinário, que são chamados os espíritos ministradores, que foram enviados para servir você. Eu tenho tanto testemunho que eu poderia te contar sobre isso. Ao longo da ministração, para não perder o fio da meada, eu vou te contar alguns, mas eu posso te garantir que eu só estou hoje aqui, vivo, porque o anjo do Senhor me guardou. Aleluia. Alguém pode testificar isso aqui, ou testemunhar isso aqui também? Ok. E não estou falando como algo assim genérico, não, porque eu sei que em algum momento ele deve ter feito. Eu posso te contar os testemunhos. Amém, irmãos? Mas vamos seguir aqui, porque o Senhor me pediu para passar esse conteúdo, porque fé tem que ser gerada. Amém? E fé só é gerada quando a palavra é pregada. Amém, gente? Fé não é gerada quando você corre. Fé é gerada quando você correu, porque recebeu e entendeu a palavra. Amém, gente? Então fica comigo aqui. Então nós precisamos, não podemos, veja que o escritor aos Hebreus está dizendo, não negligencie, vai ser difícil você escapar, se você não usufruir de uma salvação, de um potencial de libertação gigantesco que está disponível através do ministério dos anjos. Então, não duvide, olhe para alguém e diga, existem anjos agora disponíveis para te servir. Diga para o outro lado, diga, existem anjos agora disponíveis para te servir. Aleluia. E presta atenção, que eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu não estou falando apenas sobre os anjos que estão acampados ao nosso redor. Eu estou falando que o seu anjo está disponível para poder te servir. Podemos aprofundar um pouquinho? Aquele que tem te acompanhado desde o dia em que você nasceu.
Aquele anjo que foi designado pelo Senhor para guardar os seus caminhos está do seu lado. Eu sei que você já esteve em situações onde você estava no quarto orando e você sabia que você não estava sozinho. Parecia que tinha outra pessoa junto com você. Às vezes você teve a impressão de que alguém chamou o seu nome. Tinha alguém com você ali. Aliás, Ele está conosco agora. Pastor, o senhor está falando, pastor, que biblicamente existe anjo da guarda? Existe. Existe. E eu posso te dar vários textos, mas vamos citar pelo menos 2 aqui. É porque assim, olha, a nossa cultura ela é recheada de paganismo no que diz respeito a seres espirituais. Às vezes, para nós entendermos as verdades bíblicas, nós temos que analisá-la num contexto histórico-cultural de uma cultura que tenha sido pelo menos pouco afetada pelo paganismo. E para esse ponto, não é que eles sejam mais especiais ou menos especiais, para esse ponto, estudar esse assunto, pensando na cultura dos judeus, pensando na nação de Israel, é maravilhoso. Porque é a nação que tem Deus, o único Deus, como o seu Deus, desde o início, irmãos, desde que o mundo é mundo. Então, quando nós pensamos na cultura judaica, no que diz respeito a anjos, vamos citar um exemplo bíblico. Eu poderia citar exemplos históricos aqui, até do próprio folclore, não como uma mentira, mas como as histórias, como livros extra-bíblicos. Mas vamos pensar em assuntos bíblicos aqui, por exemplo. Quantos lembram que Pedro foi preso e estava para ser morto? E quando ele estava preso, apresentou-se ali o quê? Um anjo. A Bíblia diz que o anjo entrou, tocou no lado de Pedro. Veja que detalhe interessante, tem mão. Aleluia. Diz que ele tocou do lado e disse: levanta, amarra o cinto, calça a sandália. No momento que ele disse levanta, as correntes que estavam na mão de Pedro caíram. Oh, aleluia. As cadeias se abriram. Oh, glória a Deus. Se prepare, porque cadeias vão ser quebradas esses dias. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto uma unção poderosa sobre nós agora. Cadeias serão quebradas esses dias. E o anjo disse: levanta e vai-se embora. Que já é um anjo nordestino, né? Dispõe-te e vai-se embora. Aí perceba, isso aconteceu porque o povo estava em incessante oração por ele. A gente precisa ler lá? Não, você conhece esse texto no livro de Atos? Ou se não, você lê em casa, é atividade para casa? Mas antes do anjo livrar, a igreja estava em incessante intercessão e oração. O anjo foi lá. Quando nós estamos orando, anjos vão e anjos vêm, anjos sobem e anjos descem. O mundo espiritual, no que diz respeito aos anjos, é movimentado quando tem crente falando, aleluia. Então, veja, o anjo aparece e diz: bora, dispõe-te, levanta, bota o cinto, bota a sandália. A Bíblia diz que até então Pedro achava que era uma visão. Quando Pedro se vê fora da prisão, ele diz: rapaz, o anjo do Senhor esteve comigo. Aí ele vai encontrar o povo que estava orando por ele. O nome da serva começa com R, Rode, acho que é Rode. Aí está Rode, que estava no círculo de oração, vamos chamar assim para você entender, dizendo: Senhor, liberta Pedro. E aí um milagre aparece na porta. Cuidado para milagre não estar na sua porta e você está duvidando, irmão. Eu vou dizer de novo: cuidado para milagre não estar agora na sua porta. Porque talvez a libertação que você precisa está na mensagem que está sendo ensinada. Talvez teu anjo está desocupado, sentado no sofá, esperando você abrir a boca e falar com ele. Aleluia. Aí Rode olha, diz que ela fica tão impactada que ela faz o quê? Ela entra para falar com as pessoas e esquece Pedro na porta. Pastor, isso parece novela. Está escrito. Ela não deixou ele entrar, ficou animada, foi para dentro. Eu não estou parafraseando, não. Está escrito exatamente assim. Quem já leu aqui esse texto? As pessoas dizem: é Pedro? Não é não. O povo que estava orando, viu? Ela disse: é Pedro. Olha, esse povo estava crendo. Rapaz, Deus anda em misericórdia com a gente, viu? E eles disseram: não é não. Ela dizendo: é. O que foi que eles disseram? É o seu anjo. Oh, rapaz. Porque na cultura deles era algo normal. Rapaz, Pedro, veja a incredulidade daqui. Não pode ser porque Pedro está preso. Então, com certeza, a resposta óbvia foi: é o anjo dele. Olhe para alguém e diga: você tem um anjo. Aleluia. Aleluia. Está aí do seu lado.
Talvez você esteja como Geazi, como servo do profeta, que esteja precisando jogar colírio espiritual no seu olho, para entender que tem mais do seu lado, tem mais do nosso lado. Eu vou dizer de novo, tem mais ao nosso favor, irmão. Meu Senhor, vamos morrer. Ele disse, tem mais do nosso lado. Ele olhou para lá, contou uma multidão. Ele disse, tem não, que matemática doida é essa, mano? Ele disse, Senhor, abre os olhos espirituais. Tudo que precisamos nesses dias, irmãos, é de visão espiritual. É de parar de querer acreditar só naquilo que essas janelas naturais nos mostram, e acreditar que a palavra é a verdade. E diz que quando ele orou, o Senhor abriu a visão espiritual e as montanhas estavam tomadas de carruagens de fogo. Diga comigo, tem mais do meu lado. Aleluia. Porque se diz que caiu 1/3 com Satanás, ficou 2/3 lá em cima. Para cada capeta tem 2 anjos, pelo menos. E olha que Deus tem poder de criar quanto Ele quiser. Mas por que 2? Um segura e outro bate. Não, irmão. Um dá uma chave de braço e o outro pau. São os anjos baianos, né? Vai cair no cacete hoje. Está com pena do demônio, não, né? Mas veja, irmãos, toda doutrina tem que ser fundamentada em pelo menos mais de um texto. Então, citando Jesus, por exemplo, as crianças se aproximavam de Jesus, os discípulos tentavam afastar, a multidão tentava afastar, e Deus disse, não impeça elas não. Um evangelho diz, porque delas é o reino, o outro evangelho, se não me engano, é Mateus, no final eu posso dar referência. Ele diz, não impeça essas crianças, porque os anjos delas assistem continuamente na presença de Deus. Não machuque criança, irmão. Tem anjos que estão na presença de Deus, que são anjos dessas crianças. Aleluia. O Senhor falou comigo que vai aumentar, irmãos, a atuação do ministério de anjos. Anjos ainda podem trazer juízo sobre pessoas. Aleluia. Mas eu não vou aprofundar tanto assim, não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outra oportunidade. Mas veja, então, pensando por essa perspectiva, tanto na situação de Jesus, como na situação de Pedro, irmãos, fica claro, fica fácil, é cristalino ter convicção de que no dia em que você nasceu, Deus olhou para um anjo e disse, aquele ali é teu, e tu não vai largar ele o resto da vida. Aleluia. Kenneth Hagin, ele disse que estava em Houston, no Texas, ele teve uma visão de Jesus. Ele viu Jesus e ao lado de Jesus um rapaz muito alto. Estava conversando com Jesus até que gerou curiosidade. Ele disse, quem é esse rapaz aí? Quem é esse rapaz? Ele disse que Jesus falou, esse é o seu anjo. Aleluia. Ele vai trazer mensagens para você. Ele, obviamente, o irmão Hagin, preocupado com doutrina. E Jesus, irmão, nunca vai reclamar com você. Quando você, entenda, argumentar com ele no que diz respeito à palavra, porque é nobre você ter segurança na Bíblia. Ele disse que olhou para Jesus, porque nós temos que julgar os espíritos. Até então era uma visão de Jesus, mas se uma informação chega, a Bíblia diz que Satanás pode se passar por anjo de luz. Ele disse, espera aí, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Por que o Senhor está dizendo que é esse anjo que vai me dar direções? Ele disse, você está certo, mas também está errado. Os meus filhos são guiados pelo meu Espírito. Ele disse, mas você esqueceu que eu mandei um anjo falar com Cornélio? Em Atos, no capítulo 10, vai até Jope e procura Simão. Aleluia. Ele disse que Jesus continuou dando, porque ele achou que entendia mais de Bíblia que Jesus, eu acho, né? Jesus, você esqueceu que Paulo naufragou, o navio estava para naufragar, e ele disse, calma, fica tranquilo, eu estive com um anjo do Senhor agora, que apareceu para me dizer, o barco se perde, mas ninguém morre. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Jesus começou a falar para ele de várias outras situações. O que falar de Maria? Mãe de Jesus. Você vai ficar grávida, você vai dar à luz, o nome que você deve colocar é esse. Inclusive Isabel, tua parenta, que diziam, esse anjo estava naquela conversa lá.
não estão dizendo que Isabel, aquela que diziam ser estéril, ela já está bem no 6º mês. Olha o anjo do jornal, da equipe da comunicação. Já está no 6º mês, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Anjos estão atentos às promessas de Deus. O anjo navegou lá até Êxodo, se eu não me engano, é o capítulo 23, lá pelo verso 28, ou é 28, 23, quando disse: na tua terra, na tua nação, não haverá mulher que aborte, nem haverá estéril. O anjo só fala aquilo que Deus disse. O anjo foi muito cuidadoso em dizer: a esterilidade dela são os homens que estão dizendo. Eu fico, em outras palavras, o anjo estava dizendo: eu fico com o que Deus disse. Diziam que era, já está no 6º mês. Oh, glória a Deus! Porque anjos estão disponíveis, irmãos, para nos dar instruções. Eu declaro que anjos vão aparecer para você para te dar instruções. O nosso cuidado, irmãos, é apenas saber que essas instruções estão alinhadas com a palavra de Deus. Porque os anjos obedecem, de acordo com o livro de Salmos, eles são valorosos em poder e obedecem o comando da sua palavra. Eu gosto da versão ao meio da revista atualizada que diz: eles obedecem à voz da palavra. Quem consegue perceber a diferença? O texto não diz que eles obedecem, entenda, não, muito embora mas o texto não diz, cada detalhe importante, não diz que eles obedecem à palavra, diz que eles obedecem à voz da palavra. Quem está com a Bíblia aí, física, que eu posso fazer o teste com o iPad e você não vai acreditar que isso é muito espiritual. Me presta aí. A irmã disse: só para não cair. Isso aqui é a Bíblia de quem lê, minha irmã. Quando eu vejo Bíblia de gente com aquelas páginas coladas ainda, é porque o cara não passou por aquela página, não é não? Teve gente que escondeu a Bíblia aí, fica tranquilo, eu só vou pegar uma. Vamos fazer um teste científico aqui? Eu vou encostar o microfone aqui para ver se você escuta alguma coisa. Alguém precisa dar voz a essa palavra. Eu vou dizer de novo: alguém precisa. Bíblia de quem lê. Alguém precisa vocalizar. Alguém precisa falar. Eu estou profetizando aqui agora, irmãos. Alguém precisa falar. Essa é a razão pela qual eu disse que os anjos, eles não são chamados para servir, são enviados. Quando eu chamo alguém, por exemplo, o pastor Cláudio, e digo ao pastor: o seu chamado é servir a Alexandre, um exemplo. Então ele vai para junto de Alexandre e espera ouvir o comando da boca de Alexandre, porque o chamado dele é servi-lo. Mas quando ele é enviado, é porque a missão já foi dada junto com ele. Os anjos, a verdade é que só obedecem a uma palavra, só obedecem a um ser, o seu Criador. Agora, se um outro ser, feito à imagem e semelhança desse Criador, se esse ser recebeu do Criador autoridade para falar essa palavra e usar o nome do Criador, que é Jesus Cristo, e esse ser decidir falar o que Deus disse, o anjo vai bater continência e vai fazer. E talvez, irmãos, você pense assim: não, pastor, mas tem que ter cuidado, porque com os anjos tem que ter... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. É óbvio que nós não temos mais força do que um anjo. Seria difícil você dizer que teria. Uma vez, eu já contei esse testemunho aqui, um carro bateu no fundo do meu carro, ao ponto que entortou o capô do carro do rapaz que bateu no fundo do meu. Já tentou dobrar um capô daquele? Acho que nem Alex em toda a sua glória. Nos tempos de Mr. Olímpio. Presta atenção, e no meu carro não teve nada? Eu vou dizer de novo: no meu carro não teve nada? Esse carro bateu em alguma coisa? Ou o anjo da canela forte de Torá, irmão? Que se apareceu na Bíblia, ele tinha 3 metros, a altura do carro é a canela. Oh, aleluia, a revelação. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que um anjo rolou a pedra do sepulcro onde o corpo de Jesus estava. Você já parou para estudar o tamanho e o peso daquela pedra, mas? Eram uns 15 homens para poder botar aquela pedra no lugar. E o anjo, quando a mulher chegou, já tinha rolado sozinho e disse que ele se assentou em cima.
Você tem noção da altura? Quase 2 metros, ele só fez virar e sentar. Estava sentado, irmão, aleluia. Tem um caba grande perto de você aí, maior do que o capeta, irmão, que tem mais força do que você. Agora, tem mais força, não mais autoridade. Porque a nenhum dos seus anjos ele disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Tem algum filho de Deus aqui nesse lugar? Aleluia. Nós vemos alguns presidentes, por exemplo, que são baixinhos e eles andam com seguranças maiores. Quem tem mais força, o segurança ou o presidente? O segurança. Mas quem tem mais autoridade? Oh, agora você está entendendo, irmão. Agora a gente está conversando aqui, meu irmão. Isso quer dizer que é óbvio, a Bíblia diz que eles são valorosos em poder, mas obedecem o comando da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está pronto para ver anjos operar nesses dias? Eu vou perguntar de novo: quem está pronto para ver anjos operar nesses dias? Uau! Uau! Vamos falar algumas coisas para as quais os anjos estão disponíveis para fazer por nós? Vamos pregar junto aqui, vamos pensar junto. O que é que os anjos estão disponíveis para poder fazer? Às vezes a gente pensa assim, para guardar e proteger. É verdade. Anjo provê livramento mesmo. Quem lembrou que Daniel só saiu livre da cova do leão? Porque foi um caba desse que segurou a boca do leão. Tu tem coragem de segurar a boca de um leão, não? Ele disse: ó rei, vive para sempre. Estou vivo porque Deus enviou o seu anjo. E o anjo fechou a boca do leão. Não sei com que corda, não sei com que foi. Eu sei que ele disse: a boca do leão está fechada. Aleluia. Será que tem força e pode livrar? Quem lembra, por exemplo, do arraial dos assírios, a situação ali com Senaqueribe e tudo mais? Um anjo, e comigo diga um só, naquela noite, destruiu, exterminou 185 mil inimigos. O que é uma conta atrasada? Sabe o que é o problema? É que a imagem de anjo que a gente tem era aqueles bichos velho, gordo, com cabelo enrolado, tocando harpa e pequenininho. Aquela ideia do capeta, irmão. Anjo é espartano. Aleluia. Quando eu vi o anjo pela primeira vez, deixa eu dizer uma coisa, da cintura para baixo, era a roupa de um soldado romano, irmão. Estava pensando que anjo é aqueles bichinhos com cara de gay, é? Eu estou falando mesmo, porque, presta atenção, os anjos na Bíblia, irmãos, eles são personalidades, entenda, masculinas, são viris, são fortes, são valorosos. Quando ele tem uma missão para dar, ele vai lá e cumpre. Não são essas imagens aí católicas efeminadas, os tracinhos bonitinhos, fininhos, as unhas parece que foi feita. Tocando harpa. Que conversa, isso é mais fácil de ser um demônio preguiçoso. Anjo, quando desceu para destruir Sodoma e Gomorra, e Ló tinha aliança, entenda, tinha aliança por meio de Abraão. O anjo disse: eu vim para exterminar a cidade inteira, não posso fazer enquanto você não estiver fora dela. A Bíblia diz, irmão, não tenha dúvida do que eu estou te falando, eu li de ontem para hoje esse texto. E porque ele se demorava para sair, ele demorou. O anjo pegou pela mão e arrastou e só parou fora da cidade. É melhor você ler sua Bíblia. Está demorando? Espera aí. Pronto. Ou seja, vai sair. Porque seu tio tem aliança. Se você tem aliança com Deus, sua família está guardada também. É o que eu estou pregando. Tem alguém aqui essa noite? E se Deus precisar mandar um anjo para tirar seu filho de uma boca de fumo, para tirar seu filho, Ele vai fazer, irmão. Ele entra lá, pega lá, peraí, está demorando? Peraí que você vai sair no instante. Jogou ele para fora da cidade e voltou 2 para exterminar uma cidade inteira. Os anjos não estão de brincadeira, irmão. Aleluia.
Os anjos não estão de brincadeira, irmão. Eles estão esperando crentes que acreditam, que têm fé, aqueles que vão herdar a salvação, e estão disponíveis para dizer: fale um texto bíblico, peça alguma coisa e fundamente com a palavra, e saia da frente. Oh, aleluia! E saia da frente. É o quê? Que o Senhor é teu pastor e nada vai faltar? Fala isso para mim, para ver se eu não consigo buscar esse dinheiro rapidinho. Olha a cara de quem está duvidando. Eles obedecem o comando da palavra. Eles obedecem o comando da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estava estudando sobre isso antes de vir para cá. Entrei no Instagram, estava Marcos Freire lá. Quem viu? Chegou a ver o vídeo antes de chegar aqui na igreja? O rapaz que bateu no carro, 2 carros batem. Em um carro, o outro morre. O carro se esbagaça todo. E ele está do lado de fora, sem um arranhão, gravando o vídeo. É normal ou não? Eu escrevi lá para ele: fica tranquilo, foi um anjo. Aleluia. Eu lembro que a primeira experiência que eu escutei foi de minha própria mãe. Eu acho que você já deve ter escutado esse testemunho. Minha mãe dirigindo o carro junto com minha tia e com minha avó. Estavam passeando, voltando, passando por uma estrada escura. Um dos pneus solta, desce um barranco abaixo, mato escuro, sem iluminação, era uma ribanceira inteira. Eu sei que tem gente nova na igreja, então é bom contar testemunho, até porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Você precisa contar os seus testemunhos, porque vai gerar fé no coração das pessoas. Aleluia. E o pneu cai lá embaixo. Ela disse: o que é que eu vou fazer? Não tinha um homem lá para poder trocar? A maioria das mulheres não fazem isso, não é verdade? Eu não vou dizer que mulher não faz, porque teve uma vez que apareceu e disse que fazia, então, não é verdade? Mas geralmente as mulheres dizem que tem homem para isso, não é não? No dia que eu precisei trocar, meu amigo, desci, o pneu furado, e o rapaz: e agora? Patrícia voltou para sentar, quando terminar me ligue. E o rapaz nem para me dar uma moral, uma ajuda, um apoio. Aleluia, cadê os homens aqui que estão aí fazendo cara de sonso? Você não está deixando sua mulher trocar pneu não, né? Aleluia. Tome vergonha. Então o pneu cai lá, o que é que minha mãe faz? Clama, irmãos, pelo Senhor. Clama pelo Senhor. No dia da angústia, eu clamei ao Senhor. Ele me ouviu e proveu livramento, irmão. E aparece um homem na Bíblia, por várias vezes, anjos aparecem em aspectos de homem. O livro de Hebreus chega a dizer: não deixe de praticar a hospitalidade, porque algumas pessoas, sem saberem, hospedaram anjos. Talvez você diga: pastor, eu nunca tive uma experiência com um anjo. Que você percebeu. Mas talvez você caiu em algum lugar, tropeçou, alguém apareceu do seu lado, te ajudou, te levantou, cuidou de você. Meu Deus, o que é que essa pessoa fez? O que é que eu fiz por ela, para poder ela fazer tudo isso por mim? Aleluia. Eu estava ouvindo há poucos dias Rick Renner ministrando, e ele disse que estava com muita agenda, mas muita agenda, muita, que ele tinha que, às vezes em um dia, ele pregou em 2 nações diferentes. Terminar de ministrar, pega o avião, vai para outra e volta, porque eram muitas igrejas. Teve um final de semana que ele disse: Senhor, eu estou exausto. Eu não tenho condições nenhuma de viajar esse final de semana. Não tenho como. O Senhor tem que fazer alguma coisa, porque eu também não posso apenas abrir mão do compromisso. Alguma coisa precisa acontecer para que eu não chegue lá. E foi dormir. No outro dia de manhã cedo, arrumou a mala, fez a parte dele, chegou no aeroporto, mau tempo. Avião não sobe. O pastor do outro lugar liga: tenta ir pelo outro aeroporto. Chegou no outro aeroporto, tempo ruim. Rapaz, não vai sair voo nenhum hoje. Aí ele dizendo: ó, por um já tentei, não dá para ir. Por outro já tentei, não dá para ir. Tem como o senhor pegar um tempinho de carro e ir lá, não era tão distante? Tem. Chegou lá, cadê? Também não sai. Pastor, rapaz, então a gente cancela e vê outra data. Ele disse: glória a Deus. Volta, pega a esposa, feliz, mas sem notar que aquilo foi resposta de oração. Ele disse que pega a Denise, vai para um restaurante para poder jantar, ter tempo com ela. E aí, chegando lá, terminou de jantar, aparece uma mulher do lado. E disse assim: percebeu o mau tempo que fez hoje?
Aí ele, é verdade. Tinha até um compromisso e não consegui ir. Ele disse que ela olhou para ele e fez assim: você sabe o que foi por sua causa? Aleluia. Ele já achou estranho? Pensou que era uma mulher falando em palavra de sabedoria, né? Ou palavra de conhecimento, no caso. E aí ele disse: é verdade, eu orei por isso. Só que aí ele tinha, parece que quando a mulher encontrou ele estava pagando alguma coisa, ele voltou para a mesa junto com Denise, a mulher acompanhou e veio conversando com ele. Até que ele achou estranho, ele disse assim: rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa, você é da onde? Ele disse que ela olhou para ele e fez: do céu, é claro. Eu sou crente, irmão. Eu sou crente, irmão. Eu creio nessas coisas. Você não tem noção de como eu creio nessas coisas. Mas alguém crê comigo, irmãos? Algum momento da sua vida você já foi ajudado, amparado. Alguém prestou socorro por você e você talvez chegou em casa dizendo: meu Deus, se não fosse aquela pessoa que apareceu para poder me ajudar, eu não sabia. E talvez não parou, porque talvez não é um assunto tão comum, mas deveria ser. Não parou para pensar: rapaz, Deus proveu livramento através de um anjo. Meu Deus do céu. Mas voltando ao testemunho de minha mãe, um rapaz aparece vindo do fundo, né, da estrada, vindo em direção ao carro. Ela diz: meu Deus, isso deve ser um assaltante. O que é que a gente vai fazer agora? O rapaz chega e diz: senhora, aqui é perigoso. O que foi que aconteceu? O pneu caiu aí. Entre no carro, eu vou descer para poder pegar esse pneu para você. Desce, pega o pneu, volta com o pneu e com os parafusos, irmão. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Irmão. O pneu, acho que na boa vontade, né? Os dois cabos assim com a lanterna até. Mas os parafusos, irmão. Será que Deus tem que esfregar um milagre em nossa cara para a gente crer que Ele é poderoso para mudar? Não importa o quadro que você esteja passando, Ele é poderoso para mudar. Será que Deus tem que esfregar e dizer: daí, ia. Aleluia. Eu estou percebendo no meu espírito que tem anjos que estão aí em posição de expectativa para fazer alguma coisa. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aquela que diziam ser estéril. Não é interessante, irmãos, que os anjos eles ficam cogitando e aprendendo? Porque às vezes nós pensamos assim: rapaz, os anjos já sabiam de tudo, é tudo novidade, é para a gente. Não. A Bíblia diz que, por exemplo, o Evangelho, através da igreja, Cristo Jesus, era um mistério escondido até mesmo dos principados e potestades. Pedro vai revelar em sua epístola, dizendo que os anjos estão anelando, com força, com vontade, para ouvir as revelações que Deus dá, através do seu Espírito, por meio da igreja. Isso é só eu que acho isso forte. Que os anjos estão observando até as ministrações, aquilo que Deus está revelando pelo seu Espírito, por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Os anjos estão escutando, porque se estiver em linha com a vontade de Deus, eles vão lá fazer cumprir. Eles não perdem tempo, nem os anjos do bem, nem os anjos do mal. Jesus, quando viu Satanás, ele disse: Satanás, arreda-te de mim. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Quer dizer que os anjos, eles estão cogitando sim, estudando, analisando, observando, vendo. Quando o apóstolo Paulo vai corrigir Timóteo, dizendo: conjuro-te. Antes ele está falando sobre o proceder correto, sobre como viver de forma correta. Ele chama Timóteo e diz: olha, conjuro-te, ou seja, o que eu vou afirmar para você aqui, o comando que eu vou te dar, ele diz: eu faço diante de Deus, diante de Cristo e diante dos anjos. Aleluia. Me parece que a nossa postura, o nosso modo de viver tem alguma coisa a ver com anjos estarem trabalhando ou não. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui agora? Me parece que é o nosso modo de viver, irmãos,
pode acelerar ou diminuir a intensidade, Alana, da operação dos anjos. O que Paulo chama, quando Paulo vai falar sobre a vida casta, a vida piedosa de Jesus, que ele vai chamar na Bíblia de um mistério da piedade, acho que é 1 Timóteo, se eu não me engano, ou é 2 Timóteo, ele chama o mistério da piedade, que é a mesma coisa de viver uma vida santa, pura. Não é piedade aqui agora no sentido de ter piedade, né, por alguém, mas é piedade no sentido, é só você pensar, qual é o contrário de piedade? Impiedade. Isso quer dizer que aquele que anda em piedade é ímpio, e aquele que anda na piedade é pio. Pio. É por isso que alguns papas, por exemplo, trouxeram para si isso como um título. Papa Pio II, por exemplo, ele está querendo dizer, se auto-intitulando, alguém justo, correto, alguém que anda com a vida santa. Paulo dizendo, grande é o mistério da piedade, Cristo foi, olha isso, visto em carne, não é isso? Ele fala umas 4 ou 5 coisas. Ele diz, crido no mundo, visto pelos anjos. Os anjos estavam observando, irmãos, a vida de Jesus, para poder fazer cumprir aquilo que fosse necessário para que ele cumprisse o propósito. Quem está me entendendo aqui? À medida que você anda em santidade e anda na palavra, os anjos estão observando, e se eles precisam entrar no caminho para tirar o impedimento, eles vão fazer. Anjos dão livramento. Anjos também provêem mantimento. Quando diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir, a palavra servir aqui é a palavra diaconia. A mesma palavra que foi colocada em Atos capítulo 6, quando os diáconos foram levantados para servir as mesas. As viúvas dos judeus hebreus estavam brigando com as viúvas dos helenistas. Está com mais comida ela, meu prato foi menor hoje. E os discípulos disseram, eu vou ficar numa bagaçada nada dessa? Minha versão baiana da Bíblia. Vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra e vamos levantar diaconia para servir as mesas. A primeira vez em que a palavra diaconia aparece é no sentido de matar a fome, trazer suprimento. E esse mesmo termo aparece para os anjos. Os anjos não são todos eles diáconos? Oh, meu Deus do céu! Que estão para servir? Ou foi só eu que vi na Bíblia que quando o profeta estava com fome, o anjo apareceu com pão para ele comer? Oh, aleluia! Anjos podem trazer o que você está precisando, irmão. Eu estava conversando com o Sergião uma vez. Sergião, há muitos anos atrás, com a família dele, não tinha o que comer, irmão. Estava sentado na mesa. E ele diz, hoje nós vamos provar se a palavra de Deus é verdade ou não. Vamos sentar aqui, ninguém levanta até Deus mandar a comida. E aí, olha como eu vou contar a história e perceba que no nosso linguajar a incredulidade às vezes já está embutida. Do nada. Quem está entendendo? O costume ruim, irmão. Do nada o quê, bicho? Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a palavra, nos deu o Espírito Santo, nos deu o anjo, e a gente diz, do nada. Costume ruim, velho. Eu não estou falando de você, não. Eu ia falar, eu estou pregando para mim mesmo. Mas veja, um homem aparece na porta dizendo, eu vim trazer comida para vocês, para essa casa aqui. Quem está entendendo, irmão? Diga comigo, anjos trazem mantimento. Aleluia, diga, anjos trazem dinheiro. Você nunca deu uma ordem a um anjo, irmão, fundamentado em um versículo, mandando ele trazer recurso para você, não foi? Faça, irmão. Pegue textos bíblicos, não vai falando da boca aberta, com a boca velha cheia de dente, não. Pegue textos bíblicos, que lhe garantem que aquilo é a vontade de Deus, e eles vão obedecer o comando da palavra. Mas não somente proteção, mas força, fortalecimento. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, um anjo apareceu. Algumas versões dizem, e o confortava. Está muito leve essa versão aí, porque a palavra é iscos, é a palavra para músculo. A melhor versão é, o fortalecia, dava capacidade, energizou os músculos de Jesus. Diga, espera aí, você vai conseguir terminar? Ministrou, eles não são espíritos ministradores? Da mesma forma que ministram mantimento, ministram força também. Quem está precisando de força aqui, irmão? Você pode estar dormindo e depois de ter confessado a palavra,
um anjo entrar no seu quarto e ministrar força sobre o seu corpo. E você acorda zerado, dizendo, meu Deus, que noite bem dormida foi essa? E nem lembra do anjo. Aleluia. É interessante estudar sobre essas coisas ou não? Quem aqui já está crendo um pouquinho mais de que alguma coisa vai acontecer essa semana, irmão? Mas você tem que botar seus anjos para trabalhar. Tem que ter a palavra na ponta da boca, irmão, na ponta da língua, irmão. Para conseguir falar e ter fundamento. Segurança, proteção, livramento. Todos os exemplos bíblicos e ministrados por anjos. O que dizer de cura? Ou só eu estou lembrando que um anjo sacudia a água e quem pulava dentro era curado de qualquer coisa? Pastor Luciano Subirá diz que a maioria das vezes que ele está ministrando e vê necessidade de orar por um enfermo lá, ele entende, porque ele percebe um anjo do lado da pessoa, que ministra a cura junto com ele. Eu declaro que tem anjos ministrando cura aqui agora essa noite. Aleluia. Os anjos, eles são, perceba, veja, ninguém está falando sobre venerar anjo aqui. João recebeu o evangelho, recebeu o Apocalipse. Claro, foi um anjo anunciando aquelas coisas, mas era João. Entendeu, irmão? Quem não pode somos nós, que é praça, dizer que recebeu algum tipo de texto bíblico por meio de um anjo. Não, João estava sendo inspirado pelo Espírito. E um anjo revelou para ele. Agora ele ficou tão empolgado, tão impactado. Ele disse, me virei, me ajoelhei para adorá-lo. E o anjo disse, vede que não faça tal coisa, porque eu sou teu conservo. Sundolos, que dolos é quando Paulo diz, Paulo, servo de Cristo, é aquele servo, o escravo que trabalhava, mas o sundolos, palavra que o anjo usou para referir-se a ele mesmo, era o acompanhante do servo. Ou seja, rapaz, tu me adorar? Não, tu serve a Deus, e eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Aleluia! Tem alguém que serve a Deus nesse lugar? Então tem anjos, irmãos, que estão disponíveis para trabalhar ao teu favor. Mas você precisa dar voz à palavra de Deus. Alguém aqui crê que Jesus é a palavra? Você crê que Jesus é a palavra? Tem convicção? Eu estava lendo um dia desse um texto, quando Jesus disse assim, o homem ou aquele que me confessar diante dos homens, Jesus é a palavra? Ele disse, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Depois você procura no Google, agora não, que está no culto. Mas você vai procurar esse texto, eu estava lendo e me lembrei agora. Perceba, se Jesus é a palavra, não poderíamos ler esse texto assim. Aquele que me confessar, Jesus está falando dele mesmo, aquele que confessar a palavra, Jesus está dizendo, eu vou confessar a respeito dele diante dos anjos. Alguém entendeu o que eu consegui entender com esse texto aqui? Eu acredito que sim, irmão. Ele está querendo dizer, se eu ouvir alguém confessando a minha palavra, eu vou diretamente falar dessa pessoa para os anjos? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Toque em alguém e pergunta para ele, você está falando o quê? Anjos não se movem quando você fala do problema. Anjos não se movem quando você diz, está difícil. Senhor, teu servo. Fale a palavra, irmão. Fale a palavra, irmão. Fale a palavra, irmão. Fale a palavra, irmão. E Jesus está dizendo, se confessar a palavra, eu vou dar comando a anjos para operar. O louvor pode subir. Aleluia. Quem crê nisso, irmão? Eu vou perguntar de novo, quem crê nessas coisas, irmão? O ministério dos anjos está disponível. E está na hora de gente colocar anjo para trabalhar aqui. Você ficou sem conversar com ele tempo demais. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu não gosto do tipo de cristianismo onde a gente pensa que tudo é espiritual. Eu acho que é um extremo. Mas também é um extremo achar que nada é espiritual. Eu vou dizer de novo. É um extremo pensar. Agora toca o negócio do manto aí para o anjo descer, varão. Aleluia. Vai fazer o anjo dormir, não? Me ajude.
Daqui a pouco o anjo diz, rapaz, com a música velha dessa aí, tá difícil eu trabalhar, né? Todo mundo, quem gosta de trabalhar ouvindo uma musiquinha aqui? Isso aí já é doutrina de homem, não há nessa não. Viu? Aleluia! Eu estava falando o que mesmo? Isso, verdade. Cuidado para você não achar, irmão. Presta atenção, é um extremo achar que tudo é espiritual. Não, tem coisa que a gente tem que fazer e pronto. Parar de botar a culpa no capeta, Satanás, aquele velho, sei o que, é o capeta. Não é não, irmão. Não é não, eu olho para Alex aqui, tu acha que eu penso que a barriga que eu tenho ainda é o diabo ou sou eu que estou comendo? Vigie com seus pensamentos aí, viu, irmão? Ele já disse amanhã. Então tem coisa, irmãos, nem tudo é espiritual. Mas cuidado para você não pensar que nada é espiritual. Os anjos são espíritos ministradores, irmãos. Eles estão operando no campo espiritual e eles são valorosos em poder. E eles obedecem ao comando da palavra. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá ensinando sobre isso. E ele disse que estava na rua e percebeu um rapaz se aproximando dele para poder assaltá-lo. Quando o rapaz se aproximou, ele olhando, o rapaz se aproximou, que ia sacar a arma, um outro aparece do lado de cá. Coloca a mão no ombro dele e começa a fazer perguntas aleatórias. E ele disse que percebeu duas coisas. Quando esse rapaz se aproximou, o outro que estava vindo assaltá-lo, basicamente congelou, parado ali. E ao mesmo tempo ele dizia, rapaz, eu não sei dizer o que é isso. Mas pense, naquele culto mais top, no momento do louvor mais top, que você se sente cheio de Deus. Ele disse, rapaz, eu fiquei cheio da glória de Deus naquele lugar. E eu não entendi como um negócio desse poderia acontecer numa situação de assalto. Ao mesmo tempo que foi terror para um, aleluia. Ao mesmo tempo que foi terror para um, foi glória para o outro. Até que o rapaz que ia assaltá-lo ficou paralisado, percebeu que não ia conseguir fazer nada, voltou. E o rapaz que estava conversando com o pastor Luciano fez, e aí, tá tudo bem? Já posso ir? Eu estou conversando com um crente aqui nessa noite, não. Pelo amor de Deus, tem algum crente aqui nesse lugar, irmão? Aleluia! Já posso ir? Sabe que esse já posso ir pode ser aplicado de duas maneiras. Ou o serviço já terminou, ou posso ir. Ou, o que é que você está precisando para eu ir logo? Tem alguém aqui nessa noite precisando de alguma coisa que o anjo pode resolver para tu, irmão? Tem. A pergunta é, e a chave do negócio aqui é, você precisa urgentemente encontrar um texto bíblico que dê base a isso. Eles só se movem quando ouvem a palavra de Deus. Aleluia. Meu passado não, presente, mas naquela época, você vai entender o que eu vou dizer, né? Meio assembleano assim, né? Pentecostal, deixa quieto. Uma vez eu lembro que um colega meu chamou e fez assim, rapaz, tu tá fazendo o que aí? Eu não estou fazendo nada não. Vamos ali no monte, profeta. Aí na hora eu pensei, rapaz, se o pastor descobrir que eu estou indo no monte, né? Pensei assim, né? Ele disse, rapaz, tu não podia orar em casa, rapaz? Foi para o monte fazer o quê, né? Porque às vezes a pessoa, infelizmente a maioria, pensa na figura do monte como algo diferente do que o seu quarto poderia ser. Aí se você colocar a sua fé em um monte de areia, tá difícil, né, irmão? Quem constrói sua casa na areia, no dia da tempestade, não fica de pé. Agora, eu entendo que por ser um lugar talvez reservado e tudo mais, você não tem distrações, não tem notificação de telefone, não tem criança batendo na porta do quarto, não tem outras coisas. Talvez por essa questão de você estar em um lugar mais isolado, você se concentra mais. Mas eu lembro que eu fui com uma bem religioso assim, sabe? No sentido de dizer assim, rapaz, não vou ver nada acontecer, mas o cara está me chamando. Sabe quando o caba sobe meio sem expectativa? E Deus olha assim e diz assim, peraí que eu vou lhe mostrar. Porque às vezes a gente pensa que Deus só fala com a gente, irmão. Mas Deus é misericordioso, Deus fala, irmãos. Onde tem coração cheio de fé, Deus se revela.
Deus se revela. Uma experiência muito semelhante a essa, quem teve e contou aqui para nós foi Arênio. Os irmãos da Assembleia, varão, vamos lá no monte, ele bora. Só que para ele foi pior, ele disse, quando o pastor Bud descobrir, né? Ele disse que estava lá, viu os irmãos jogando terra para cima, cortando um laço, correndo de um lado para o outro. Ele viu um coqueiro, ele encostou, botou a mão na cabeça, dando risada, e a outra mão apoiada no coqueiro, até que ele sentiu uma mão no ombro dele assim. Ele achou que era algum irmão. Aí alguém de lá disse, acredita agora? Aí ele fez, em quê? Não está vendo o varão aí do seu lado, não? E quando ele olha, irmão, oh, aleluia, tinha um anjo dizendo, eu estou aqui. Eu creio que esse nível de sobrenatural, irmãos, vai começar a pipocar aqui no nosso meio. O Senhor já deixou a marca na casa dos nossos pastores. Deus quer aparecer, Ele quer se mostrar, irmãos. Ele quer fazer-se conhecido. Ele quer enviar os seus anjos para operar em seu favor, guardando você. A gente estava ontem, eu fiquei maravilhado, rapaz. Eu estou até agora extasiado com o que a gente viu ontem. Eu queria que Emerson ficasse de pé. Fique de pé, Emerson. Nós não praticamos aplausos para Jesus, nós levantamos nossas mãos e o adoramos. Porque aplauso é para homem. Mas eu queria que a gente desse um aplauso para a vida desse homem de Deus aí. Há anos ele tem feito um trabalho no Vale das Pedrinhas. Irmãos, o que eu vi ontem eu fiquei impactado. Como uma coisa que para a gente é tão simples. O que é dinheiro para a gente, irmão? Para pagar um trio, colocar ali e ver tanta gente sendo cheia de Deus. Vi pessoas chorando, vi pessoas sendo cheias de Deus dentro, pelas janelas das casas, vi a cabeça, o pessoal recebendo, chorando, quebrantado, sendo tocado pelo Senhor. Aí eu lembro que quando eu estava subindo no trio, falei, rapaz, me falaram aqui que até o lugar é meio brabo assim, né? E tal. Aí ele fez, o cara já está acostumado há anos aí, né? É normal, rapaz. Quem está com autoridade somos nós. Ele diz, aqui não vai dar em nada. Pode querer, pode fazer o que quiser aí, que o comando é nosso. Ele me ajudou a lembrar, irmão, que eu estou por cima, irmão. Depois eu parei para pensar. Lembrei que na época eu escutava muito, mas muito, você não tem noção do quanto. Escutava muito Marcos Feliciano, muito. Ao ponto de passar guandina no cabelo e ficar o cabelo igual dele. Eu acho que eu já tentei excluir todas as fotos desse passado aí, mas talvez tenha algum abençoado que tenha guardado alguma dessa aí. E botava o fundo musical, aquele dos Gideões, né? Você sabe. Pregava com voz de trovão, meu amigo. Olha, gostava demais. Meu pai dizia assim, rapaz, tu vai pregar essa semana. Eu ia lá escolher o DVD da pregação. E rapaz, hoje eu vou pregar destronando Satanás. Essa é forte. Essa mensagem do pastor Marcos Feliciano é para tirar onda com capeta essa aí, velho. E eu lembro que ele contando um testemunho uma vez em uma ministração, em que, não sei se foi ele ou um pastor, subia constantemente a favela para poder pregar lá mesmo para os traficantes e tudo mais. Uma vez, um abençoado que estava lá, do tráfico, disse, rapaz, esse caba não sobe hoje não. Hoje a gente tem coisa para fazer aqui, e hoje ele não sobe. Daqui a pouco aparece um homem lá, o velhinho. O cara botou a mão no peito do velhinho, o velhinho disse, eu vou subir para pregar, que Jesus me mandou vir aqui hoje. Rapaz, hoje você não vai não. Vá-se embora. Ele disse, quem é você para me segurar? O velho é arretado, viu? E naquela discussão, vou, não vou, ele disse, eu vou e não tem ninguém que me segure. Aí o cara, ao invés de ficar chateado, disse, rapaz, deixa o velho subir, deixa ele pregar aí e tal, não sei o quê. Aí quando o cara disse, rapaz, tá bom, pode ir. Aí o velho passou dizendo, ainda bem que deixou, viu?
quando disse que ele fez isso, o cara ficou, meu irmão. Quando ia meter a mão para sacar a arma para ameaçar, congelou. Sentindo algo pegando aqui no pescoço dele aqui, ó. Cuidado com o que você mexe, irmão. Com quem você mexe. Aleluia. No Novo Testamento nós temos pessoas que blasfemaram contra o Senhor. E um anjo de Deus levou o cabo embora. Aí tem que brigar com a Bíblia, porque está escrito. Talvez não seja regra, mas se está escrito, irmão, está escrito por alguma razão. Para a gente ter um pouquinho de temor com relação a essas coisas, porque elas são reais. Quando o velho olha, viu um anjo agarrado e com a espada no pescoço do cabra, dizendo: estou aguardando um comando seu. Esse aqui já brincou demais. E ele disse: pode liberar o menino. Ô, velho retado. Vou mandar ele soltar você, mas você nunca mais se meta a besta de querer me impedir de pregar o evangelho, rapaz. Eu percebo que tem espíritos malignos que estão com os dias contados na casa de pessoas aqui. O Senhor está me mostrando pessoas em casa que estão enfermas, e Ele está me dizendo que a razão são espíritos malignos que estão enfermando pessoas aqui. A pessoa vai para o médico, toma remédio, volta, depois piora, a situação vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica bem e volta, fica bem e volta. Quem é essa pessoa que tem esse parente que está em casa assim? Vem aqui na frente. Vocês aqui na frente. Aleluia. Anjos vão lá agora colocar ordem no negócio. Fica de pé, igreja. Aleluia. Quem crê em coisas sobrenaturais. Essa quantidade de pessoas, vem-se embora. Se é, meu filho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu chamar a Eloana aqui na frente. Eloana, por gentileza. Pastor, os pastores também aqui. Vamos orar por essas pessoas. O motivo de eu estar orando por vocês é pela questão da alma de vocês. O Senhor falou comigo. A alma em situações como essa, ela quer se abalar. E o Senhor me pediu para orar pela alma de vocês. Agora, com relação aos demônios, a gente não ora, a gente dá comando. A gente diz o que vai acontecer. Depois que eles orarem por vocês, vocês vão dar ordem ao espírito maligno. Esses altos e baixos, esse vai e volta dessas enfermidades, são ações de espíritos malignos. E vocês vão mandar anjos lá agora. E vão dar comandos. Vai sair da boca de vocês. Quem crê nisso? Percebe, irmãos, às vezes eu gosto de fazer a coisa sem muito estardalhaço, para não parecer que a gente está tentando fabricar algo. O reino espiritual é verdadeiro, irmão. Você querendo acreditar ou não querendo acreditar, eu só oro para que Deus abra os seus olhos e você veja o que eu já vi. E Deus falou comigo que vai acontecer. Vamos orar.